Hoje nesse vídeo eu vou responder as dúvidas principais de quem tem intenção de estudar num colégio público. Afinal, o que esperar de um colégio público no Canadá? Vamos lá que eu vou responder as perguntas. Se você é novo aqui, meu nome é Natália Fernandes, eu sou especialista em intercâmbio, não só no Canadá, mas como em outros países. Mas a minha experiência de intercâmbio foi no Canadá, onde eu fiz uma pós-graduação e também um curso técnico. Primeira dúvida campeã: horário das aulas. Nath, dá para trabalhar fazendo esse horário do college? Bom, respondendo essa pergunta, a primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que realmente o horário do college ou da universidade, ele não tem como garantir se você vai ter aula de manhã e à tarde, ou somente de manhã ou somente à tarde, tá? A gente vem do Brasil com aquela cabeça de trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 6. E aí quando eu falo pro cliente, olha, o seu college é integral, pode ser que o horário das suas aulas sejam entre 8 da manhã e 5 da tarde. Aí a pessoa para e fala, tá, e aí eu trabalho que horas? Então a primeira coisa que você precisa fazer é desconstruir na tua cabeça essa questão de trabalhar dentro do horário brasileiro, tá? Quando você vai para outro país, como Canadá, Estados Unidos, lembra desse intervalo, entre 8 da manhã e 5 da tarde, você vai estar comprometido com os seus estudos. O governo, ele dá para o aluno 20 horas de permissão para trabalhar. Então, lembrem-se que o modelo que vocês têm na cabeça de trabalho no Brasil, ele não tem nada a ver com o modelo norte-americano de trabalho. No Canadá, o sistema é por hora, então os horários de trabalho são extremamente flexíveis. Então, para um aluno que tem intenção de ir para o colégio público, tenha isso em mente, que você vai começar a trabalhar em horários alternativos, ou finais de semana, ou no período da noite, ou early morning, que seria quando você trabalha antes das lojas abrirem, que foi a minha experiência. Eu trabalhava numa livraria e eu entrava às 5 da manhã, saía de lá às 9 da manhã. Então eu tinha esse horário fixo da manhã que me ajudou demais, porque eu conseguia conciliar o horário das aulas com o horário que eu trabalhava. Ou muitas vezes eu fazia o horário da overnight, que seria da noite, ou aos finais de semana, tá? Então, tirando a dúvida do horário de aulas, intervalo das 8 às 5, não necessariamente você vai ter aula às 8 da manhã, é só realmente um período que você tem que separar no seu dia para estar disponível para a escola, e os seus horários de trabalho serão bem flexíveis, bem alternativos. Segunda dúvida: como que é a grade de aulas? Eu posso escolher cada matéria que eu vou estudar? Como que funciona essa questão da grade de aulas? Primeiro, o college só libera essa informação para o aluno entre 1 ou 2 meses antes do início das aulas. E você não vai escolher matéria por matéria que você vai ter, tá? Eles liberam para o aluno lá no portal de aluno blocos de aula. Então você vai escolher entre as opções semanais ali que o college te der, tá? Então vamos imaginar que tem o grupo 1 de aulas, o grupo 2 e o grupo 3. Então você vai realmente escolher, né, quais desses 3 grupos você quer. Então não tem como escolher materinha por matéria, mas sim blocos de aulas. Eu gosto de brincar com meus alunos que eu falo, você vai escolher entre o pior e o menos ruim, porque não existe um horário perfeito, assim, que você fala, nossa, ficou perfeita a minha semana, tá? E uma dica que eu posso te dar é, quando for escolher esses blocos de aula, tente escolher os mais espaçados possíveis. Por exemplo, eu tenho aula 9 da manhã, depois eu tenho uma às 11, eu tenho uma às 3 da tarde. Tente escolher o mais espaçado possível. Por quê? Por experiência própria, é melhor que você tenha intervalo entre as aulas. Porque em semanas de prova, por exemplo, todas as provas são marcadas na mesma semana. Então, quando as suas aulas são muito juntinhas, você quase que não tem tempo para dar aquela preparadinha antes da prova. E ter esses intervalos te ajuda a ter uma disciplina de estudos. Então, entre uma aula e outra, você tem como se reunir com os grupos de estudo, fazer trabalho e otimizar o seu tempo dentro do college, aproveitando ali a biblioteca, todo o espaço do college. Então, por experiência, eu dou esse conselho: tente escolher blocos de aula o mais espaçado possível, tá? Eu já tive as duas experiências. Eu tive a infelicidade de, no meu primeiro semestre, escolher um bloco de aulas onde eu tinha aula só segundas, terças e quartas. Aí eu tinha quinta e sexta livre. Eu falei, nossa, vai ficar perfeito, né?
porque eu tenho 2 dias na semana livre. Só que foi horrível, porque semanas de prova, eu saía de uma, tinha outra, tinha outra, tinha outra, porque minhas aulas eram todas emendadinhas. Então, não foi uma experiência legal. Aí no segundo semestre eu já fiz uma escolha mais espaçada, e aí sim, nossa, aí eu curti a vida do college mesmo, essa coisa de você usar a estrutura, estudar lá no college, fazer grupo de estudo e tal. Então foi uma experiência que me ensinou isso. Quanto mais espaçados os horários, melhor, tá bom? Terceira dúvida, assignments. Afinal, o que é isso? Gente, acostumem-se com essa palavra. Assignments são quiz, provas, trabalhos em grupo, trabalhos individuais, relatórios, todas as atividades curriculares que os professores vão passar para que você faça. E lembrem-se que isso vai ser a tua vida durante o período de estudos. É matéria e é trabalho, é matéria e é trabalho, é matéria e é trabalho. O volume é insano. Quando as pessoas falam nas redes sociais, nossa, o college tá muito puxado, tenha isso em mente, gente. College público não é mais escolinha de inglês. É para que você trabalhe, estude, leia. Por isso que quando às vezes eu pego um aluno que tá muito assim, tipo short na grana, sabe, muito curtinho, eu falo, gente, entenda que o período de estudos vai sobrar pouca energia e pouco tempo para você trabalhar. Então, assim, tenha uma reserva financeira boa para você focar naquilo que você veio fazer, que é estudar. Não venha com essa mentalidade de que você vai conseguir dar conta do college e mais da carga horária de trabalho, porque vai ser desafiador, tá? Porque o volume de trabalhos e o volume de coisas que você tem para cumprir durante o período de aulas é, sim, muito alto, tá? Então, esse é um fator muito importante. Eu lembro que a minha pós-graduação foi, assim, insana. Foram somente 8 meses de aula, mas foi insano. Para vocês terem noção, foram 104 assignments em 8 meses. Ou seja, eu não tinha vida, né? Depois eu até vou fazer um vídeo falando dicas, né? De como você otimizar as tuas notas, né? E como você pode fazer de um jeito que você consiga passar em todas as matérias, tá? Eu tenho várias diquinhas porque, cara, eu sofri, mas ao mesmo tempo aprendi. Então eu vou uma hora fazer um vídeo sobre isso, tá? E aí falando do tempo, né, de aulas, né? Vocês viram que eu falei 8 meses. E isso é uma coisa que confunde muita gente. Tipo, eu vou fazer o college de 1 ano, de 2 ou de 3. Entenda que esse ano é um ano acadêmico. Cada term ou semester tem duração de 4 meses. Então, se eu fiz o curso, uma pós-graduação de 1 ano, eu estudei literalmente 8 meses. O primeiro term, 4 meses, tem um intervalinho ali de 2 a 3 semanas, e aí já começa o segundo term, que foram mais 4 meses. Mesma coisa para quem vem fazer programas de 2 anos. Tenha em mente que você vai fazer 2 anos acadêmicos. São 4 bloquinhos de 4 meses cada um. 4 semesters, tá? E mesma coisa para os de 3 anos ou de 4. Isso também gera uma dúvida, porque as pessoas falam, nossa, mas se eu fizer só 1 ano de college, né, 8 meses, eu vou ter só 8 meses de PGWP, que é o visto de trabalho pós-formatura? Não, porque o governo usa ano calendário mesmo, de 12 meses para dar visto de pós-formatura, né, que é o PGWP, e os colleges usam ano acadêmico para mensurar ali o período de estudos. Então, uma coisa é ano acadêmico, né, que usa esse calendário diferente, e outra coisa é visto, né, que vai usar realmente o ano calendário que a gente conhece de 12 meses. Então, eu, na minha experiência, né, desde 2016 no Canadá, eu não vi ninguém que conseguiu apenas 8 meses de PGWP, né, até porque o governo entende que você precisa de no mínimo 12 meses de experiência dentro do país para se tornar elegível para qualquer programa de imigração. Então, não faz sentido ele te dar 8 meses de visto, né? Então, o que eu vejo, né, na prática é 8 meses de pós-graduação, você tem 1 ano de PGWP, 2 anos de curso, você vai ter de 24 a 36 meses de PGWP. E aí vai depender de cada oficial. Normalmente, eles dão o teto, que é 36 meses, tá? 3 anos. Então, fez 1 ano de curso, tem 1 ano de visto. Fez 2 anos de curso, tem até 3 de PGWP. Essa é a regra, tá bom? Mais um ponto importante, choque cultural. Como que vai ser isso, Nath? Estejam preparados, tá? Para o ambiente do college ser algo realmente desafiador pela questão das diferenças culturais. Eu gosto sempre de falar para meus inscritos, gente, esquece, sabe? Desconstrói na tua mente aquele negócio de que eu vou estudar na América do Norte e vai ser tipo igual os filmes de
de Hollywood ou High School Music, que vai ter só gente linda, maravilhosa, cheirosa, esquece, tá, gente? Você vai estudar com pessoas de culturas extremamente diferentes da sua, com hábitos de higiene totalmente opostos do seu, e você tem que estar muito aberto pra conciliar isso com os seus propósitos de vida, porque se você começar a prestar atenção no coleguinha do lado que cheira mal, infelizmente a sua experiência dentro do college vai ser muito complexa, tá? Então vem aberto para aceitar essas diferenças, não colocá-las acima do seu objetivo final, que é ter um diploma internacional, que é fazer seu processo de imigração e, sabe, crescer na tua carreira, porque infelizmente não é como a gente idealiza, tá? Eu gosto de falar isso porque, assim, gente bonita, cheirosa, com hábitos de higiene é brasileiro, filho. Esquece. O resto, esquece, tá? Pode ser europeu, pode ser canadense, pode ser indiano, esquece, tá? Brasileiro que é o povo cheirosinho, lindo, maravilhoso que você idealiza na tua cabeça, tá bom? Então, esse choque cultural precisa estar assim no seu radar porque é uma coisa que vai impactar a sua experiência com certeza. E por último, uma dúvida com relação ao dia a dia, né? Como que é essa rotina de college público? Como eu disse, são muitas aulas, né? Muito volume de trabalho, mas vocês vão perceber que a dinâmica da educação norte-americana, ela é muito direcionada para que o aluno se vire sozinho. A gente, talvez, hoje não, porque eu tô vendo um pouco de diferença no sistema educacional no Brasil também, né? Eu tô fazendo uma pós-graduação, né, EAD no Brasil, e tô percebendo que é muito similar com a pós-graduação que eu fiz no Canadá. Ou seja, você tem aula, matéria, na aula seguinte é trabalho. Outra semana, aula, matéria, no outro final de semana, na outra semana é entrega de trabalho. Então, é muito mais um sistema educacional hands-on, onde o aluno vai para a aula só para colher a informação do professor com relação à leitura, onde ele tem que pesquisar, os vídeos que ele tem que assistir e já se preparar para entregar um trabalho. Então, é um sistema onde o aluno tem que correr muito mais atrás do professor do que o professor vai ficar correndo atrás de aluno para saber se leu, se fez o assignment, se já reuniu com o grupo. Esquece. É um troço assim que você vai realmente para colher as regras do jogo e focar em executar, tá bom? E eu tenho essa percepção porque eu lembro que na época que eu fiz o bacharelado no Brasil, era um sistema meio assim, sabe? Do professor ficar muito cuidando, atrás da turma e tal. E quando eu fui pro Canadá, eu vi esse choque. Assim, eu falei, nossa, aqui é gente que tem que se virar. E realmente é assim. E agora, fazendo a pós no Brasil, eu percebo que esse sistema, ele já tá dentro das universidades brasileiras também. É muito mais o aluno correr atrás do que o professor ficar ali tentando ajudar a gente, tá? Então, preparem-se para esse dia a dia mais voltado para o seu autoconhecimento, para procurar, para ler, tem dúvida, vai atrás do professor. E aí uma diquinha bônus, né? Quanto mais você se destaca em termos de buscar o professor para ter um melhor ensino, mais facilita o teu networking ou até uma futura indicação desse professor para que você faça uma vaga de estágio ou alguma coisa assim. Então, meio que você já começa a cavar suas vagas de emprego nesse relacionamento com os professores, tá bom? Então, preparem-se para esse dia a dia muito mais envolvido com estudar e buscar informação do que simplesmente só ir lá no college, responder chamada e voltar para tua casa. É um negócio muito mais voltado para uma coisa autônoma mesmo do que os moldes que a gente tem, às vezes, referências da nossa educação no Brasil, tá bom? Mas, resumo, gente, não fiquem, assim, ansiosos ou achando que não vai dar certo, que não vai dar conta disso, porque a sensação que você vai ter pós essa experiência de estudar fora é de realmente sair vitorioso do lado de lá, porque você vai ser testado em todos os seus limites, né? Da língua, do idioma, de conectar com pessoas, de aprender estratégias para se dar bem no volume de trabalho, de coisas que você tem para fazer ao mesmo tempo. Por isso que eu gosto de trazer esses temas aqui pro canal, porque são coisas que só quem passou pela essa experiência vai conseguir passar para quem ainda tá vindo, né? Fazer isso. Então, sempre que eu puder ter esses insights, responder essas dúvidas mais específicas mesmo, né, de experiência pessoal, eu vou trazer, porque eu sei que isso muda muito a vida de quem tá se preparando para vir, tá bom? Muito obrigada, a gente se vê na próxima semana. Tiverem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal e no próximo domingo eu vou falar um pouquinho sobre organização e planejamento, que é um dos temas que eu mais amo, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau!